Olá, libertos, graça e paz. Obrigado mais uma vez por você estar aqui no meu canal. Obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. Fico feliz que Deus possa te abençoar ainda mais por isso. Muito bem, eu vou começar esse vídeo contando mais uma fábula lá do interior da China. Havia no interior da China um trapaceiro e ele queria enganar o monge que vivia naquele lugar. Era um oráculo muito famoso e sábio. Esse trapaceiro pegou em suas mãos um passarinho e subiu o monte e foi lá encontrar com o oráculo. Chegando lá, ele escondeu o passarinho por baixo da roupa e entrou na sala para falar com o oráculo. E falou assim para ele: eu gostaria de testar a sua sabedoria, de fazer uma pergunta. O que eu estou segurando, está vivo ou morto? O sábio olhou para aquele cara, aquele trapaceiro, e pensou assim: aqui tem uma armadilha, mas tudo bem. E respondeu assim: o que você está segurando, se está vivo ou morto, vai depender do que você vai fazer com ele. O trapaceiro tinha uma seguinte ideia: se caso o oráculo respondesse vivo, ele apertava forte o passarinho morreria e ele mostraria para o oráculo que o passarinho estava morto. Se o oráculo respondesse morto, ele mostraria o passarinho vivo. Moral da história: a sabedoria nunca é ingênua. Você sabia também que Jesus teve sua sabedoria testada na terra, ali na terça, quarta-feira, antes de morrer? Pois é, por várias vezes ainda. Então fique comigo aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar onde é que foi que aconteceu isso. Mas primeiro, faça aquela gentileza, se inscreva aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Divulgue esse vídeo para mais amigos, vamos levar essa palavra de Deus para quem ainda não conhece, ok? Bom, você já ouviu aquele ditado que diz: de boas intenções o inferno está cheio? Pois é, essa é uma frase que representa muita coisa. Às vezes, nos envolvemos com algumas pessoas sem observarmos suas reais intenções. Mas se lá no fundo os analisarmos friamente, veremos que ali está um lobo em pele de cordeiro. Mas não se culpe por isso não. Essas atitudes não são inerentes apenas a nós, pobres mortais. Sabia que isso aconteceu lá no céu também? Lá existia um ser muito poderoso que vivia ao lado de Deus, como seu amigo e com muitos anjos. Entretanto, ele resolveu espalhar mentiras, fofocas dizendo que se rejeitassem a Jesus e começassem a adorá-lo, a vida deles seria muito melhor. Isso mesmo, eu estou falando aqui de Lúcifer ou Satanás, como que? A Bíblia diz que ele era um anjo de luz. Diz assim: tu eras um querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse verso você vai encontrar ali em Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Infelizmente, a inveja e a vontade de ser adorado como Deus o fez pecar e, consequentemente, ser condenado. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essas passagens se encontram em Isaías 14, versículo 13 e 15. Lúcifer, quando fez isso, quebrou a harmonia que havia no céu e plantou a discórdia e desconfiança nos anjos. Muitos deles se deixaram levar pela lábia e mentiras, e com isso perderam o céu. No início do vídeo eu falei que Jesus foi testado em sua sabedoria, lembra? Bem nos dias antes de sua morte. Pois é, isso aconteceu bem quando ele estava no templo ensinando. E não foi apenas uma vez, foram várias. No vídeo anterior eu falei de Jesus expulsando os comerciantes de dentro do templo, lembra? Mas se você não assistiu, o card vai estar com o link aqui em cima. Basta você ir lá e assistir, para você entender o que eu estou falando aqui, ok? Então, Jesus ensinava agora pela última vez no templo. E em cumprimento da profecia, o povo que ali estava o proclamava rei de Israel. E todos os olhares estavam voltados para ele, principalmente os dos sacerdotes, fariseus e gentios, que antes tinham sido expulsos e que agora voltaram e olhavam com surpresa, mais raivosos ainda, para aquele que diante deles se expressava com majestade de rei do céu e que estava sendo ovacionado
com as vozes de homens, mulheres e crianças louvando a Deus. Ao entrar, ficaram paralisados diante da maravilhosa cena. Viram os enfermos curados, os cegos restaurados à vista, os surdos ouvindo e os coxos saltando de prazer. As crianças superavam os demais no regozijo. Jesus lhes curava as moléstias, pegava-as nos braços e algumas delas havia até adormecido em seu peito, enquanto ele ainda ensinava a multidão. E agora, com alegres vozes, os pequeninos lhe entoavam louvor. O templo ecoava e reecoava as suas aclamações. Bendito que vem em nome do Senhor. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Hosana ao filho de Davi. Todos ali repetiam isso. E o som dessas felizes e reprimidas vozes foi uma ofensa para os dirigentes do templo. Aí eles decidiram-se a fazer calar essas demonstrações. Disseram ao povo que a casa de Deus estava profanada pelos pés das crianças, olha só, e suas aclamações e júbilo estavam sendo uma ofensa para Deus. Mas, verificando que suas palavras não causaram impressão no povo, resolveram perguntar para Cristo, testando, Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 21, versículo 16. Os fariseus ficaram inteiramente perplexos e desconcertados, porque agora ali estava alguém que não podiam intimidar. Achava-se com a direção e a guarda do templo. Mas revoltado, o Sinédrio considerou novamente a atitude que devia tomar para com Jesus. E ele já pensou ali numa grande armadilha. Porque como eles não poderiam contestar sua messianidade, visto que nos 3 anos anteriores Jesus já tinha realizado poderosas obras por toda a terra. Ele curava enfermos, alimentava miraculosamente milhares de pessoas, caminhou até sobre as ondas do mar, lembra? Ele chegou a acalmar o mar revolto e expulsou demônios. E ainda mais incrível, ele ressuscitou até mortos. Complicou para eles, não é mesmo? Porque eles já tinham as provas de sua messianidade. Decidiram então com isso não pedir nenhum sinal de sua autoridade. Mas foi daí que eles tiveram a mesma ideia do trapaceiro da nossa fábula. Lembra? Pois é, conseguir que Jesus tropeçasse nas suas palavras. E aí sim poderiam condená-lo. E aí eles voltam para o templo onde Jesus estava ensinando e começaram a interrogá-lo. Perguntaram assim para ele, com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? Se encontra ali em Mateus 21. E assim como o trapaceiro, eles esperavam que ele declarasse proceder de Deus sua autoridade. Mas assim como o oráculo da fábula, Jesus brilhantemente os enfrentou com outra interrogação. Jesus fez outra pergunta para eles e tornou a sua resposta dependente do que os fariseus responderiam. E Jesus falou assim, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aí viram os sacerdotes que estavam diante de um dilema do qual nenhum sofisma os podia livrar. Se dissesse que o batismo de João era do céu, tornar-se-ia patente sua incoerência. Porque Cristo diria, então por que não crestes? Já que João testificou de mim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1, verso 29. E se os sacerdotes acreditassem no testemunho de João, como poderiam então negar a messianidade de Cristo? Agora, se declarassem sua crença real de que o ministério de João era dos homens, trariam sobre si mesmos uma tempestade de indignação, pois o povo acreditava que João era profeta. Jesus foi muito sábio, não é mesmo? O silêncio parou no ar e com vivo interesse o povo aguardava a decisão. Mas depois de fazerem ali uma reuniãozinha em segredo entre eles, decidiram não se comprometer. Hipocritamente professaram sua ignorância dizendo, não sabemos. E Jesus então replicou, se vocês não sabem então, nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. A resposta de Jesus está lá em Mateus, no capítulo 21, verso 27. Os fariseus daquele tempo já estavam irritados com a cobrança dos tributos por parte dos romanos e que sustentavam que o pagamento do tributo é contrário à lei divina. Viram então nesse quesito a chance de pregar uma cilada em Jesus. Então aqueles espias, selecionados pelos fariseus, disseram assim a Jesus,
Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência de pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Esse questionamento se encontra lá em Lucas, no capítulo 20. Os que fizeram essa pergunta a Cristo acharam que conseguiriam enganá-lo, mas Jesus leu-lhes o coração, e como um livro aberto, sondou-lhes a hipocrisia, e faz a seguinte pergunta: por que me tentais? E ainda acrescentou: mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem que está nessa moeda? E eles responderam: de César. E Jesus sabiamente pega a moeda e mostra para a população que ali estava: deem a César o que é de César. Lucas 20, do 23 ao 25. A esperança que eles tinham era que Jesus respondesse diretamente a pergunta, de uma ou de outra maneira. Se ele dissesse: não é lícito dar tributo a César, seria levado à autoridade romana e preso por incitar a rebelião. Já porém, no caso de declarar lícito pagar o tributo, intentavam acusá-lo perante o povo como contrário à lei divina. Entretanto, Jesus mostrou mais uma vez o quanto ele era sábio, não é mesmo? E aí os fariseus sentiram-se então confusos e derrotados. Felizmente, os inimigos de Jesus não venceram essa batalha ali no templo, mas Satanás ainda tentaria de outras maneiras. Mas este é um assunto para o vídeo de amanhã, ok? Na nossa vida temos muito Lúcifers, alguns assumidos e outros disfarçados de bons amigos. Entretanto, o que ambos pretendem é ver você cair. São pessoas invejosas, rancorosas e que sutilmente vão plantando a semente do mal e que por vezes você nem percebe, porque quase sempre foram bonzinhos com você. Mas fique esperto, assim como Satanás foi expulso do céu, outros anjos vieram com ele e que agora são instrumentos usados para te derrubar. Eles sabem dos teus pontos fracos, te isolam da sua espiritualidade, te afastam de sua família e fazem você duvidar da sua fé, com questionamentos sobre a Bíblia ou até mesmo de Deus. Chegam a te apresentar uma vida que ilusoriamente parece ser mais atrativa que a de um cristão convicto. Mas cuidado, hein? Podemos ter tudo com bons amigos, mas também podemos ser nada em companhias de pessoas erradas. Ore para que Deus afaste da sua vida pessoas ruins, mas que estão disfarçadas de amigos e que lá no fundo são fariseus usados pelo inimigo. Graça e paz, e que Deus proteja você e a sua família. Até o próximo vídeo. Bye!